Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Você já recebeu de Deus uma promessa, uma palavra e ela não se cumpriu ainda? Faz tempo que você recebeu essa palavra e ela não se cumpriu? Ou você ora, você tem pedido a Deus alguma coisa que está alinhada com o plano dele, com o propósito dele, está alinhado com princípios que Deus tem, com o caráter de Deus, e também não está acontecendo? Olha, sabe que Deus não te esqueceu. É porque ainda não é hora. É porque ainda não é o momento. E o Senhor, ele contempla todas as coisas. O povo dele estava preso no Egito já há 400 anos. E esse povo, eles ainda não tinham clamado a Deus como deveriam, mas agora eles clamam. E o Senhor, do alto do seu trono, ele vê. Ele vê e ele ouve o clamor. A palavra dele nos diz no livro de Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bom e os maus. Contemplando não significa olhando para ver o que está acontecendo, simplesmente olhando. Significa que ele vai entrar com atitude. Esse é o sentido da palavra no original, em hebraico. Ele olha para tomar uma atitude. E o Senhor, ele está vendo aquele povo. E como eu disse que as coisas não acontecem na hora que a gente quer, por quê? Aquele povo, eles poderiam ter saído dali no primeiro chamado de Deus. Mas Deus quis mostrar duas coisas ali. Ele quis mostrar a Faraó que havia um Deus e não eram os deuses dele, e que Faraó era arrogante, soberbo, e que ele se achava no lugar de Deus, porque Faraó era considerado um semideus. Então, ele quis mostrar para ele quem era o verdadeiro Deus e mostrar ao povo que ele tiraria o povo dali com braço forte, não simplesmente como qualquer dos deuses. Porque os deuses do faraó, eles conseguiram imitar a primeira e a segunda praga, mas não conseguiram mais. Porque Deus, ele trocou toda a sua soberania. E o Senhor, às vezes, ele não realizou para você nem o que ele prometeu e nem o que você pede, porque você está nessa fase, onde ele precisa te treinar, te moldar, te ajustar, para você receber aquilo que você tanto quer e que ele prometeu. Se ele te prometeu, porque ele também quer que você tenha. Então, os olhos do Senhor, ele está sobre cada um. E esse povo estava passando por muitas aflições, como eu e você passamos todos os dias. E essas aflições são as nossas lutas diárias. Nós temos luta com trabalho, com relacionamentos, com famílias, com casamentos, financeiros, saúde. São tantos que a gente passa o dia a dia, que no final do dia, se a gente fosse enumerar, a gente veria quantos desafios nós passamos durante um dia só. E o Senhor, ele contempla tudo isso. Ele vê tudo isso. E ele vai entrar em nosso socorro, mas para isso nós precisamos clamar. Agora, eu não tenho como clamar um Deus que eu não conheço, um Deus que eu ouvi falar. Eu não tenho como clamar um Deus que eu fui acostumada a saber que tem, mas eu nunca entrei em contato com ele. Esse povo aqui, eles passaram 400 anos escravos no Egito. Só agora que eles conseguiram sensibilizar o coração de Deus. Porque só agora eles foram buscar na verdade, na íntegra, na profundidade do que Deus para ouvir. Deus não ouve voz superficial. Deus ouve clamor. Deus ouve súplicas. Deus ouve quando nós falamos com Ele direto no coração dele. Quando a gente toca o coração de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não tocou a Deus simplesmente porque ela saiu gritando atrás dele. Ela tocou nas vestes dele e saiu virtude. Aquela outra mulher que tinha a filha endemoniada, aquela mulher, ela pediu ao Senhor, ela clamou, ela rogou, ela pediu ao Senhor socorro, socorro, socorro. E aí o Senhor entra em socorro, porque o Senhor, ele quer intimidade e relacionamento. Ele quer que nós estejamos junto com Ele, que nós tenhamos o entendimento de que é Ele que faz e que depois que Ele faz, a glória é dele. Então, nós precisamos ter um estrito relacionamento com o Senhor para que Ele possa entrar na nossa vida e nos socorrer. Clama por socorro, que Ele vai vir com tudo para te defender. Esse povo dele, ele não chegou pedindo licença não. Quando ele entrou de sola. Foram 10 pragas em cima do Egito. Foi mar aberto. E ali foi luta, foi guerra, coluna de nuvem durante o dia e de fogo de noite para guardar aquele povo, para aquecer, para dar sombra, para dar claridade para eles caminharem. E é isso que ele faz comigo e com você. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, nós entendemos quem ele é e nós vamos atrás do socorro dele, ele se levanta. E é isso que eu quero deixar para você, essa palavra. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de entrega, de busca, uma palavra de que você
Pode crer que há um Deus e que você precisa estar alinhado com Ele, que os olhos dele já estão para a posição de você. O que Ele precisa agora é ouvir o seu clamor, para que Ele entre em socorro, porque aí Ele vai te ajustar, te amoldar, e o tempo vai chegar, como chegou o tempo de livramento daquele povo. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.